Nostalgia Tricolor de hoje vai relembrar a campanha do primeiro título do Nordeste do nosso Esporte Clube Bahia, que aconteceu em 2001. Aliás, 2001 foi um ano que marcou muito, né, o torcedor do Bahia, marcou também bastante a minha infância, talvez o último ano que o Bahia fez grandes campanhas, né, campeão baiano, campeão do Nordeste e conseguiu um 8º lugar no Campeonato Brasileiro, inclusive a história desse Campeonato Brasileiro já está aqui no canal, você pode conferir. Mas hoje o objetivo é a gente relembrar essa campanha histórica do Bahia que levantou a primeira taça da Copa do Nordeste lá em 2001. Vamos lá então relembrar esse grande time do Bahia que tinha Emerson Ferretti, Preto Casagrande, Nonato, Robigol, um timaço. Vamos lá! Nostalgia Tricolor! Antes da gente partir para 2001, já peço para você deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e deixa aí nos comentários uma sugestão de tema para o próximo vídeo, beleza? A Copa do Nordeste de 2001 foi um momento muito importante e histórico para o futebol da nossa região, até porque a gente sempre sofreu e ainda sofre com essa disparidade econômica em relação a outras regiões do Brasil. Uma matéria da revista Placar, em janeiro daquele ano, com o título de TVFC, destacou o papel importante que as emissoras televisivas tinham nas competições e nas receitas dos clubes naquele momento. E a novidade para 2001 era justamente a Copa do Nordeste. O campeonato teria uma duração de 4 meses com 16 participantes, né? Uma primeira fase em que todos eles disputavam partidas entre si e depois teríamos uma semifinal e final em jogos único. E seria a salvação financeira para as equipes do Nordeste no primeiro semestre de 2001. Os direitos de imagem da competição naquele momento foram vendidos para a TV Globo por cerca de 12 milhões de reais, 6 vezes mais do que no ano anterior, que a Copa do Nordeste tinha negociado com a CBF. Então era realmente um momento ali de expansão do futebol nordestino e de uma valorização também da sua marca através dessa competição. E os outros campeonatos regionais ali, como o Rio-São Paulo, a Copa Sul-Minas, né, também o Norte e Centro-Oeste, começaram a olhar com muita atenção para a Copa do Nordeste, porque realmente se tornava uma competição muito rentável naquele momento. Outra coisa que chamava bastante atenção naquela época, como destaca a matéria Fonte Nova da revista Placar, já na reta final ali do Campeonato do Nordeste, em maio de 2001, foi a possibilidade dos times do Nordeste se classificarem para a Copa Libertadores. E como que isso acontecia? Bom, os campeões regionais, eles se classificavam para uma competição chamada Copa dos Campeões, que era disputada ainda no meio do ano. E o campeão da Copa dos Campeões ganharia uma vaga direta para a Copa Libertadores. Então essa matéria justamente destaca isso, né? Que times como Bahia, Sport, Náutico, Fortaleza tinham esse objetivo para o ano de 2002, preparar o time para, quem sabe, disputar uma Copa Libertadores. E não só isso. Os times do Nordeste começaram a chamar tanta atenção para o cenário do futebol nacional que jogadores como Leomar, do Sport, foi convocado para a seleção brasileira, uma coisa que não acontece, né? Uma coisa que é muito raro até os dias de hoje, por exemplo. Enfim, era um momento histórico para o futebol nordestino, de muita movimentação financeira e de atenção, né, da televisão, da mídia nacional, e o Bahia não estava fora disso, não. A mais nova fonte de renda para o Bahia rendeu ao clube cerca de 14 milhões de reais, um patrocínio da Fiat de 120 mil reais por mês, e também um maior número de acessos no seu site na internet, que na época ainda não estava se desenvolvendo, né? Começando a internet no Brasil, e o site do Bahia já teve um ganho muito grande de acessos naquele momento ali por causa desse boom da Copa do Nordeste. Aliás, falando na camisa do Bahia, o pessoal do livro As Camisas do Bahia também enviaram para esse vídeo as camisas que o Bahia utilizou naquela competição, né? Naquela Copa do Nordeste, o Bahia utilizou 3 camisas diferentes, fabricadas pela Penalty e patrocinadas pela Fiat, né, com o patrocínio master aí do novo Siena. A camisa branca tradicional, com detalhes em tricolor e na gola. A camisa 2, a tricolor, era predominantemente azul, com as listras brancas e uns detalhes vermelhos nas laterais e também na manga e na gola. E a terceira camisa era azul, um azul mais forte, com as faixas no peito aqui vermelhas que iam sumindo, né, aos poucos. E essas 3 camisas então foram as que o Bahia utilizaram. Eu vou colocar aqui na tela em detalhe para vocês. E também foi a primeira vez que o Bahia utilizou patches nas mangas da sua camisa, né? Da DirecTV, que era o patrocínio televisivo, e também um patch com o logo da Copa do Nordeste. Na camisa 3 que o Bahia utilizou, tinha também o patch de comemoração dos 70 anos
da história do Bahia, que completou em 2001. Então, detalhes aí dessas 3 camisas que o pessoal lá do livro As Camisas do Bahia me mandaram. E se você quer saber mais sobre a história das camisas do Bahia, vale muito a pena conferir o livro, adquirir o livro. O link tá aqui na descrição do vídeo, vou deixar aqui na tela para vocês também, beleza? O time do Bahia de 2001 talvez tenha sido o que mais me marcou na infância, né? Eu tinha 7 anos apenas e foi um time que realmente me marcou. Eu já ia para Fonte Nova aos 7 anos, inclusive estive na final. E assim, além do time de 2002, que foi bicampeão do Nordeste, inclusive tem um vídeo aqui no canal falando sobre essa campanha, foi o primeiro vídeo do Nostalgia Tricolor. O de 2001 conseguiu ótimos resultados, né? Além do título da Copa do Nordeste, como eu falei, foi campeão baiano e terminou em 8º no Brasileirão. E esse time contava com grandes nomes, a começar pelo gol, com Emerson Ferretti, que é o nosso atual presidente, e não só isso, tinha vários outros nomes. Eu vou colocar aqui na tela para vocês o álbum de figurinhas da Copa do Nordeste de 2001, para vocês verem como a competição tinha prestígio naquela época, né? Até álbum de figurinhas ela teve, foi realmente um grande negócio naquele momento, estava muito chamando a atenção do futebol nacional. E nas páginas do Bahia, nesse álbum, a gente tinha alguns jogadores, não tínhamos todos que faziam parte do elenco. A gente vê o Emerson, vê também Mantena, o lateral direito, né? Vemos também Luiz Carlos Capixaba, tinha no meio campo Bebeto Campos, próprio Preto Casagrande, bola de prata em 2001, tinha também aí o Nonato, e também a gente não consegue ver aí o Jean Elias, zagueiro, que era titular da equipe, e os dois da frente, o Alex Oliveira, nosso camisa 10, e Rob Gol. Eles chegaram um pouco depois e não fizeram parte aí do álbum de figurinhas da Copa do Nordeste 2001, mas foram peças fundamentais para essa campanha. E esse elenco, que ainda tinha jogadores como Jefferson, como Carlinhos, né, na defesa, era comandado por ninguém menos que Evaristo de Macedo, né, a lenda tricolor, campeão brasileiro em 1988, que dá nome ao nosso centro de treinamento, era o treinador do Bahia naquela oportunidade e levantou mais uma taça aí para a nossa torcida. E agora sim vamos passar para acompanhar aí como é que foi a nossa campanha na Copa do Nordeste de 2001, que começou numa quarta-feira, no dia 17 de janeiro, contra o América de Natal, na Fonte Nova, e o Bahia, jogando com um time um pouco mesclado, venceu por 4-0, com 2 gols de Fábio Costa, um de Washington e um de Mantena. Vamos ver. Fábio Costa, de pênalti, abriu o placar para o Bahia. Fábio Costa fez o segundo depois da bobeira do goleiro. Washington marcou o terceiro e Mantena o quarto. Final, Bahia 4, América 0. Na segunda rodada, empate contra o Náutico por 1-1 nos aflitos. Maurício fez o gol do Bahia já nos minutos finais da partida. No Recife, Náutico e Bahia, Maurício derruba Júnior na área. Pênalti. Cook 1-0. Nos acréscimos, falta para o Bahia. Jean Elias cobra. Gilberto não segura e Maurício aproveita. Náutico 1, Bahia 1. Vitória, Bahia e Náutico lideram o campeonato. Na terceira rodada, de volta à Fonte Nova, o Bahia enfrentou o Sport, mais um time pernambucano, e mais um empate por 1-1. Esse jogo marcou o aniversário de 50 anos da Fonte Nova e o Bahia lançou o seu terceiro uniforme, né, que eu falei um pouco mais cedo. O Sport saiu na frente, mas o Bahia empatou com o Nonato. Vamos ver. A festa na Fonte Nova começou bem antes do início do jogo entre Bahia e Sport. O estádio comemorou 50 anos de fundação. O público desta vez foi pequeno. Os lances de perigo foram poucos. Capixaba invadiu a área e bateu cruzado. O goleiro Paulo Sérgio rebateu. Na sobra, Ramos, de perna esquerda, errou o alvo. Quem não desperdiçou foi o atacante Balão. Ele passou por 3 jogadores do Bahia e cruzou. Ou chutou. O certo é que ele fez um golaço por cobertura. Depois da expulsão de Telmo, o Bahia se animou e tentou, primeiro com Maurício, chutando forte. Na cobrança de escanteio, Mantena bate para o gol. Nonato, no meio da zaga, desvia para empatar a partida. E ficou nisso. O Bahia empatou o jogo. Não foi o resultado esperado, mas o troféu ficou mesmo com o clube baiano, em comemoração aos 50 anos do estádio da Fonte Nova. O Bahia voltou a vencer na Copa do Nordeste na quarta rodada, na Fonte Nova novamente, dessa vez contra o Ceará. Horácio contra e Jean Elias de falta marcaram no triunfo do esquadrão. Na Fonte Nova, o Bahia abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo. Washington chutou, mas o zagueiro Horácio tocou contra antes de entrar. Bahia 1-0. No segundo tempo, Jean Elias cobrou falta rasteira e definiu o marcador. Final, Bahia 2, Ceará 0.
O Bahia conheceu a sua primeira derrota na competição na quinta rodada contra o Santa Cruz fora de casa lá no Arruda. Perdeu por 3-0 com 3 gols de Joãozinho. Foi um clássico, né? Santa Cruz e Bahia. E 3 horas da tarde. Né? Eu corria que nem um menino. Eu lembro que nesse jogo eu estava estreando, o Joãozinho estava estreando e eu dei os 3 passos para Joãozinho fazer os 3 gols que a gente deu 3-0. Depois da derrota pesada em Pernambuco, o tricolor voltou a vencer em casa, dessa vez contra o Sergipe 2-1, com gols de Washington e Nonato. Agora Bahia e Sergipe, cruzamento da direita e o Washington fez 1-0 para os donos da casa. O Sergipe reagiu e chegou ao gol de empate com o Serginho, 1-1. Mas o Bahia foi valente. Nonato, com muita raça, definiu o placar. Bahia 2, Sergipe 1, resultado final. O segundo triunfo seguido do Bahia na competição foi contra o Botafogo da Paraíba. No Almeidão, vencemos por 3-1 de virada, com gols de Robigol, Alex Oliveira, que fazia sua estreia, e Preto Casagrande, o primeiro gol deles, né, na competição. Vamos ver. Em João Pessoa, Núbio tá na área. Se derrubar é pênalti. Se cair também. Dos pés de Messias. Sai o primeiro gol do Botafogo da Paraíba. Primeiro e único. Um dia do Botafogo, outro do Bahia. Pênalti. Que Robson cobra e empata 1-1. No segundo tempo, Alex Oliveira estreia limpando a área e de pé esquerdo. Manda pra conta o segundo do Bahia. Lá vai Preto. Lá fica o goleiro Júlio César e fica assim. O bom momento do Bahia foi interrompido por uma goleada vexatória contra o ABC fora de casa lá em Natal por 4-1. A promessa de um grande jogo atrai uma torcida eufórica, ainda em ritmo de carnaval. No campo, o Bahia traz como triunfo um velho conhecido da torcida do ABC. Sempre que joguei, eu essa camisa do ABC aqui, e graças a Deus, por onde passei, deixei amigos, e aqui em Natal não foi diferente. Eu acho que aqui, com certeza, realmente encontrei boas amizades e fico bom para trás por aqui. Quando o jogo começa, os baianos se assustam. O ABC, embalado pela torcida, parte para o ataque sem respeitar sequer a tradição do adversário. Carlos Zara cobra falta com perigo. Joãozinho inferniza a defesa do Bahia, mas chuta fraco. Agora é Tessi que faz tudo certo e por pouco Ivan não marca o primeiro gol do ABC. O Bahia tem poucas chances de ataque, todas sem sucesso. Acompanhe agora essa boa jogada de Ivan. Falta na entrada da área. Carlos Zara cobra e Emerson faz uma boa defesa. Mas no lance seguinte é Joãozinho que dribla toda a defesa baiana antes de chutar no canto. ABC 1-0. Eu consegui entrar dentro da área, botar a bola no meio de 2 zagueiros, ameacei bater. O zagueiro deu nas costas, tirei do zagueiro, o outro veio, ameacei bater também, eu tirei. Tive que sair de cortar pro meio e bater cruzado, fazendo gol, graças a Deus. O Bahia se descontrola e abre espaço para um contra-ataque fulminante. Ivan deixa Marciano na cara do gol. Aí fica muito fácil. ABC 2-0. O Bahia tenta revidar no grito, mas não adianta. O primeiro tempo termina mesmo nos 2-0. ABC e Bahia voltam para o segundo tempo com as mesmas equipes, mas com alterações táticas. O ABC vai jogar mais fechado, apostando nos contra-ataques. O Bahia parte com tudo em busca do milagre. Precisa fazer 3 gols para virar o jogo. A tática do técnico Paulo Moroni dá certo. Na cobrança de falta, Carlos Zara acerta no travessão. E na volta, Kleber Carioca completa. 3-0 ABC. Foi a gota d'água. O técnico Evaristo Macedo muda logo 2 jogadores. Entram Luiz Carlos e Nonato. Saem Washington e Cleiton. Aos 24 minutos, Robson desvia do goleiro Ailton Cruz e diminui 3-1. Depois de fazer uma jogada de mestre, Ivan vai à linha de fundo e cruza para Carlos Zara, que escolhe o canto antes de marcar o 4º gol alvinegro. Ivan cruzou para trás, tinha botado um pouco na bola, dominei, joguei de novo, toque, mas a contra-pé do goleiro, tinha pressão. Pois é, depois dessa derrota complicada, eu vou chamar aqui para falar com a gente um cara que foi símbolo dessa campanha e que destaca esse momento aí após a derrota
contra o ABC como um divisor de águas do Bahia na competição. Depois daí o Bahia engata uma ótima sequência de resultados e ele vai falar pra gente por que isso aconteceu. Fala aí, Robigol. Fala, Paulo, tudo bem, meu querido? Que prazer falar por Nostalgia Tricolor. Sempre é muito bom estar falando do nosso querido Esporte Clube Bahia, né? E falar do primeiro título do Nordeste, né? Aquele campeonato maravilhoso que fizemos em 2001, depois de ganharmos o título do Baiano. Entramos para a Copa do Nordeste e no início tivemos algumas dificuldades até aquele jogo contra o ABC lá em Natal, onde infelizmente não conseguimos um bom resultado, né? Tomamos uma goleada de 4-1. Naquela ocasião eu jogava a maioria dos jogos com o Washington, centroavante. E depois desse jogo, depois dessa goleada sofrida por nós, voltando para o hotel, depois do jantar, tivemos uma conversa com o professor Evaristo de Macedo, né? Onde ele me perguntou se ele colocasse o Nonato para jogar, eu poderia contribuir de alguma forma para que o menino, né? O menino Nonato estava entrando no time, estava subindo da base, né? E ele me perguntou que ele queria fazer uma mudança devido ao resultado negativo que tivemos contra o ABC e que no próximo jogo era o Bavi. E ele estava pensando em fazer essa mudança. E eu falei para ele que se o Nonato entrasse no time, eu faria de tudo para ajudá-lo, né? Daria o máximo para contribuir para que ele também desenvolvesse o seu bom futebol. E graças a Deus o Nonato entrou nesse Bavi e ali foi a virada de chave, onde a gente venceu o clássico pelo resultado de 4-1. Nonato fez 2 gols, eu fiz 2 e aí demos uma boa sequência rumo ao título. Chegamos à final contra o Sport e aí nessa final vencemos o Sport por 3-1 e conquistamos o primeiro título do Campeonato do Nordeste, né? Do Nordestão de 2001. Então é sempre muito bom, é maravilhoso, é uma honra estar falando essas histórias e contando a nossa vivência dentro do clube. Foi um título inesquecível, né? Justamente pela situação que a gente se encontrava dentro da competição. E quando houve essa virada de chave, foi realmente num clássico, e isso sempre foi um motivo de maior orgulho para nós jogadores e torcedores do Esporte Clube Bahia. Grande abraço. Valeu, Robigol, muito obrigado. É uma honra contar com o seu depoimento aqui. Enriquece demais o trabalho do Nostalgia Tricolor. E como o Robigol falou aí no seu depoimento, depois desse jogo contra o ABC, tivemos um Bavi na Fonte Nova. E foi a primeira vez que o Evaristo de Macedo escalou a dupla Nonato e Robigol no time titular. E não deu outra, né? Goleamos o nosso rival por 4-1 com 2 gols de cada. Vamos ver. A Copa do Nordeste de 2001 só teve um clássico e quem levou a melhor foi o Bahia. Uma goleada inesquecível para a nação tricolor, que viu 2 gols de Nonato e outros 2 de Robigol. Alain Delon fez o gol de honra do Vitória na goleada por 4-1 do Bahia, que foi campeão naquele ano. Na 10ª rodada, o Bahia enfrentou o Fluminense de Feira na Fonte Nova, venceu por 1-0, mas infelizmente não conseguiu o gol desse jogo. Na sequência, vencemos o CSA fora de casa por 3-0, com 2 gols de Nonato e 1 de Preto. Pelo Campeonato do Nordeste, CSA e Bahia em Maceió. Nonato aproveita o rebote e abre o placar para o Bahia, 1-0. Depois da falha do zagueiro Erivaldo, Nonato volta a marcar, Bahia 2-0.
Preto chuta da entrada da área. Final Bahia 3, CSA 0. Na Fonte Nova, quarto triunfo seguido. Vencemos dessa vez o 13 por 2-0 com gol de Alex Oliveira e Nonato. Na Fonte Nova, Alex Oliveira cobra escanteio, Nonato no rebote, faz um gol estilo apaixonado. Esse vai para a mulher do atacante. Bahia 1-0 no 13 da Paraíba. Nonato deixa Alex Oliveira na boa para marcar o segundo do Bahia. O Bahia é vice-líder do Campeonato do Nordeste. E a fase boa não parava. O Bahia foi até o Presidente Vargas para enfrentar o Fortaleza e não tomou conhecimento do tricolor cearense. Venceu por 2-0 com o gol de Nonato e um golaço de falta de Jean Elias. Uma curva espetacular. Vamos ver. E que tal um jogo lá em Fortaleza, onde o Bahia foi absoluto em campo? Não foi no Castelão, foi no PV. Mas o que importa é que o Bahia venceu. O primeiro foi de Nonato, depois de passe de Luiz Carlos Capixaba. Agora se prepare para uma curva estilo Roberto Carlos. Jean Elias soltou a bomba e o Bahia ganhou por 2-0. De volta à Fonte Nova, o Bahia enfrentou o CRB e venceu mais uma, dessa vez por 2-1 com 2 gols de Fábio Costa, e o resultado colocou o Bahia na vice-liderança do campeonato, faltando apenas uma rodada para acabar. Ainda pelo Nordestão, com um minutinho de jogo, Jefferson manda para Fábio Costa, que mergulha abrindo o placar. Bahia 1, CRB 0. E lá vem Fábio Costa de novo, agora cobrando a falta e fazendo o segundo do Bahia. Wellington se livra do zagueiro e manda no ângulo. Que golaço! Mas não adianta. Bahia vice-líder 2, CRB eliminado 1. Para fechar a primeira fase, o Bahia venceu o Confiança no Batistão por 5-3, mas infelizmente eu não consegui também resgatar os gols dessa partida. O Bahia terminou a primeira fase na segunda colocação da Copa do Nordeste com 35 pontos, 2 pontos atrás do líder Náutico, que fez 37. Em terceiro terminou o Fortaleza com 30 e em quarto o Sport com 29. Esses foram os 4 classificados para as fases finais do Campeonato do Nordeste. O Bahia terminou com 11 triunfos, 2 empates e 2 derrotas. Foram 33 gols marcados, 16 sofridos, terminando aí com um saldo de 17. O Bahia teve o melhor ataque da competição nessa primeira fase. E aí a semifinal foi definida com o Bahia enfrentando o Fortaleza e o Náutico enfrentando o Sport. Antes da gente partir para relembrar como é que foi a semifinal contra o Fortaleza nessa Copa do Nordeste, eu vou trazer aqui um cara que foi fundamental não só nessa campanha, mas também na história do Bahia. Estou falando do 7º maior artilheiro do nosso clube. Fala, Nonato! Fala, Paulo! Beleza, meu irmão? Galera de Nostalgia Tricolor, Nonato aqui na área. Para falar, né, a respeito daquele primeiro título do Nordeste 2001, onde a gente não começou bem a competição, mas a gente tinha um mestre, né, comandando nosso time, nosso mestre Evaristo de Macedo. Passamos por alguns momentos difíceis no início, até eu estava vendo o depoimento do Robigol a respeito daquele jogo lá em Natal, onde a gente perdeu, né? Fomos goleados pelo ABC, e no jogo seguinte era contra o nosso rival, né? E naquele jogo foi o meu primeiro jogo de titular, e onde eu joguei com o Robigol, acabamos ganhando de 4-1 do nosso rival, e dali começou a nossa largada, né? A nossa caminhada rumo ao primeiro campeonato do Nordeste. Depois enfrentamos algumas equipes também difíceis. Eu lembro que na semifinal foi um jogo muito complicado contra o Fortaleza, onde a gente acabou ganhando, se não me engano, de 2-1. Um jogo muito difícil. Ou 1-0, não me lembro agora aqui, não sei que foi contra o Fortaleza. E na final contra o Sport, jogo único, na nossa casa, diante do nosso torcedor, né, Fonte Nova lotada. O resultado não poderia ter sido outro, né? A equipe do Sport, uma equipe muito boa, jogadores renomados, jogadores campeões mundiais, né?
Eu lembro que o goleiro era o Zete, que agarrou no São Paulo, campeão do mundo, né? Pelo São Paulo, Libertadores, enfim. Tinha o Valdo, também meia, que jogou na seleção brasileira, jogador de Copa do Mundo. Enfim, era uma grande equipe também, onde a gente conseguiu fazer uma grande partida e conseguimos vencer. O placar de 3-1, eu acabei fazendo 2 gols naquele jogo. E a gente conseguiu o nosso tão sonhado, né, primeiro título da Copa do Nordeste. Beleza? Então, fico muito feliz de ter feito parte dessa história do nosso tricolor, o clube do meu coração. O clube, eu tenho uma gratidão enorme, eterna. Essa gratidão pelo nosso tricolor, pela nossa torcida. Até hoje, quando eu vou a Salvador, o carinho é o mesmo da época que eu jogava. Sempre bem recebido em todos os lugares. Isso para mim é muito gratificante. Gratidão eterna pelo nosso tricolor de aço. Valeu, galera da Nostalgia Tricolor. Um grande abraço, tamo junto. Nós. Valeu, Nonato, muito obrigado. Não podia ter um vídeo dessa campanha e não ter um depoimento do nosso artilheiro, né? Nonato terminou aí com 10 gols da Copa do Nordeste, foi vice-artilheiro, atrás apenas do Cook e do Náutico, e realmente um ídolo para toda a nação tricolor. Para a semifinal, a revista Placar fez mais uma matéria bem especial com o título de A Descoberta do Nordeste, escrita por Fausto Pereira e Paulo Vinícius Coelho, o PVC, que todo mundo conhece. E essa matéria ela destaca como os dirigentes do sul do país estavam realmente de olhos abertos para a Copa do Nordeste, surpresos aí com como a competição foi rentável, né? Com média de público de 10 mil pessoas por jogo, o acordo televisivo de mais de 8 milhões de reais, também 2 milhões de reais em patrocínio, então se mostrou realmente uma competição muito rentável para os clubes e claro que os times do Sul não queriam ficar fora disso, né? Começaram a se mexer ali também para que pudessem conseguir dinheiro nas suas competições regionais. E a expectativa para a Copa do Nordeste era de que em 2002 fosse ainda melhor, porque em 2001 os jogos das finais foram em jogos únicos, né? Apenas jogos de ida na casa do time que tinha a melhor campanha, então tivemos apenas um jogo na semifinal e um jogo na final. Já em 2002 isso mudaria para jogos de ida e volta, ficou realmente mais disputado e claro, mais público, mais dinheiro, mais tudo, né? Que era o que os dirigentes queriam naquele momento. Chegamos à semifinal e por ter melhor campanha o Bahia recebeu o Fortaleza na Fonte Nova e diante de 40 mil pessoas, mais de 40 mil pessoas, o Bahia venceu por 2-1 com gols de Washington e Capixaba. Júnior Amorim ainda descontou para o Fortaleza no finalzinho, mas o Bahia garantiu a sua vaga na grande final da Copa do Nordeste. Na outra semifinal, Preto cobrou a falta e Washington abriu o placar, Bahia 1, Fortaleza 0. Preto cobrou outra falta e Capixaba marcou o segundo do Bahia. Pênalti para o Fortaleza, Júnior Amorim diminuiu. Bahia classificado 2, Fortaleza 1. Na outra semifinal, o Sport venceu o Náutico nos aflitos por 1-0 com gol de Ricardinho e garantiu a sua vaga na final para enfrentar o Bahia. A final então seria na Fonte Nova, porque o Bahia terminou a primeira fase na segunda colocação e o Sport terminou na quarta. E para a gente falar da grande final contra o Sport, ninguém melhor do que o cara que fez um gol antológico que marcou não só a minha infância, como a infância de vários torcedores do Bahia. Eu tô falando dele. Preto Casagrande, a palavra é sua. Fala, jogadores, tudo bem? Preto Casagrande na área, passando para primeiro mandar um abraço para a galera do canal Nostalgia aí, né, que tá fazendo esse documentário sobre o nosso time, sobre o título de 2001. Dizer que é um prazer poder estar dando um depoimento, né, e obviamente que são lembranças maravilhosas daquele time de 2001. Um fato curioso, né, para relembrar aquele ano especificamente, foi logo que eu cheguei ao Bahia, né, os primeiros jogos com a camisa do Bahia, existia ainda uma parte da torcida, né, e da própria imprensa, que duvidavam muito da minha capacidade, né, pelo fato de eu ter jogado no rival, pelo fato de terem acontecido alguns episódios que ficaram muito marcados na época em que eu atuei no rival do Bahia.
Então existia essa, né, primeiro essa expectativa e depois alguns com essa dúvida, né, de que como daria certo, né, um cara que tinha uma identidade com outro time, com outro clube, e que dificilmente na história dos Bavis poucos conseguiram esse êxito, de conseguir ter êxito nas duas equipes. Então eu sempre fui muito vaiado. Os 4, 5 primeiros jogos eu pegava na bola e a torcida vaiava e a imprensa me criticava muito. Então eu tive que ter muita inteligência emocional, muita força de vontade, uma busca incessante pela minha melhoria, né? Na época agradecia muito ao Evaristo de Macedo, que era um cara que entendia de futebol como poucos. E aí a partir do 5º jogo, né, com a camisa tricolor, realmente as coisas mudaram. O torcedor começou a ter um pouco mais de paciência comigo, me apoiar, me incentivar. E isso foi fundamental, né, para que eu conseguisse, né, durante a minha trajetória com a camisa tricolor, ter êxito e ter conseguido tanta coisa boa na minha carreira. E obviamente que tudo isso culminou, né, com aquela grande final de 2001. Aquele jogo especificamente foi um divisor de águas na minha vida, né, profissional, e na minha vida com a camisa do Bahia. Um gol memorável, não só o gol, né, mas a minha atuação especificamente, né, o passe que eu dei para o Nonato. Muitos criticavam que o nosso time só fazia gol de bola parada, e aí a gente teve uma jogada muito legal e que o Nonato acabou fazendo um golaço de cabeça, o segundo, e o terceiro também, uma jogada bem trabalhada, e isso definiu aquele título, primeiro título do Nordeste, que deixou a gente em êxtase e em uma energia contagiante por parte do torcedor. E o fato engraçado é que muita gente que me encontra, né, que tem essa lembrança aí na memória, fala que estava atrás do gol naquele jogo, naquela final, naquele Bahia Esporte, lá no estádio da Fonte Nova. Aí meu filho, que geralmente está comigo, fala: pô, pai, se todo mundo que fala que estava naquele jogo, que estava atrás do gol, que viu aquela bola entrando no ângulo, realmente estiver na Fonte Nova, acho que a Fonte Nova naquela época caberia mais de 100 mil pessoas. Então essa é a história engraçada e a memória maravilhosa que eu tenho com relação àquele campeonato, o primeiro campeonato do Nordeste conquistado pelo Esporte Clube Bahia. Valeu, galera! Fiquem todos com Deus aí, um grande abraço e obrigado, Charles Miller. Valeu, Preto, realmente mais um ídolo aí do Bahia participando aqui do Nostalgia Tricolor, e esse vídeo não estaria completo sem o seu depoimento, né, Preto? Valeu! Agora vamos então relembrar esse grande jogo entre Bahia e Sport, que terminou, é claro, com o primeiro título do Nordeste para o Bahia. Esse jogo que foi transmitido pela Globo, e eu vou mostrar aqui para vocês um pouco do pré-jogo, de como que estava o clima na Fonte Nova, que recebeu mais de 65 mil pessoas naquele dia. Realmente um jogo para a gente nunca mais esquecer. Vamos ver. Para você ligado na Globo, falamos ao vivo em definitivo agora da Fonte Nova, com essa bela imagem do estádio da Fonte Nova aqui em Salvador, na Bahia. É a hora da decisão do primeiro campeonato do Nordeste. Estarão dentro de alguns minutos, frente a frente, Sport e Bahia, Bahia e Sport, os times que estão chegando à finalíssima deste primeiro campeonato do Nordeste. A Fonte Nova com um grande público esta tarde aqui em Salvador. O torcedor faz a sua festa. É uma festa total, festa tricolor de um lado, na sua maioria, festa rubro-negra do outro. Chegaram os dois times. É momento de saber quem é o melhor do Nordeste no ano de 2001. 60 mil torcedores. Vamos lá, confirmar o time do Bahia para você ligado aqui no Futebol da Globo. O time vai a campo com número 1, Japinha 2, Carlinhos 3, Jean Elias 4, Jefferson meia dúzia. No meio campo, Preto 5, 8 Bebeto Campos, 7 Luiz Carlos Capixaba e 10 para Alex Oliveira. O ataque tem Robson, 9 e Nonato, artilheiro do time, com a 11. Time do Bahia comandado pelo experiente Evaristo de Macedo. O Sport, quando o Bahia entra em campo, é o Bahia que está chegando. E o Sport tem Zete, número 1, Rodrigo 2, Erlon 3, Flávio 4, Rodrigo
amarelo e meia dúzia. No meio campo, Leomar 5, Sidney 8, Valdo, número 10, Ricardinho 7. O ataque, Gilson Batata 9, Leonardo, número 11. É o time comandado pelo paranaense Levir Coupe, que já trabalhou com Evaristo. Foi jogador do Evaristo na década de 70, quando o Evaristo era técnico do Santa Cruz. Aí a festa, é o Bahia em campo. Vamos confirmar a arbitragem do jogo. É decisão. E para a decisão, o árbitro do quadro da FIFA é o goiano Antônio Pereira da Silva. Ele tem como assistentes Filomeno Dourado dos Santos e Júnior Antônio Costa. Trio de Goiás para a decisão Bahia Esporte no Campeonato do Nordeste. Tá aí, que saudade, né? Que saudade da antiga Fonte Nova, desse clima maravilhoso e de final de campeonato sempre, que é muito bom. E durante os 90 minutos aí o Bahia foi absoluto, controlou o jogo, teve as melhores oportunidades, podia ter feito até mais gols e venceu por 3-1. Teve esse golaço do Preto que eu falei, mas também teve 2 gols de Nonato, que chegou aos seus 10 gols na competição. E o Bahia, então, terminou com o título, o primeiro título do Nordeste da sua história. Vamos ver. Já ganhou do Flávio, vai chegando o Bahia, o chute pro gol, passou à esquerda do gol de Zete. Gilson Batata passou e chegou bola para ele. Linha de fundo, bateu cruzado, bateu com perigo, Gilson Batata. Vai chegando o Bahia e o chute, Zete fez a defesa. O Nonato chutou na entrada da área. E vai chegando o Bahia. Boa bola, a chance do Nonato. Perdeu a grande chance de abrir o placar aqui na Fonte Nova, o Nonato. E vai chegando aqui pela esquerda Jefferson. Saiu o cruzamento. No travessão, voltou para Robson, a chance. Bateu na zaga. Gol! Bahia! Preto acertou da entrada da área, um golaço aqui na Fonte Nova. Preto tirou e vai sobrando limpa para o Nonato. A chance. Aí o Nonato bateu, Zete fez a defesa. Vem cruzamento. Gol! Faz de cabeça o segundo gol para balançar, para estremecer a Fonte Nova aqui em Salvador. E o Valdo preparado para a cobrança. Japinha e Jefferson. Vem bola na área, cruzamento. Gol! Leomar para o Esporte. Nonato fez bem a jogada, aí o Nonato clareou, bateu à esquerda do gol. Valdo, de novo o Rodrigo. Aqui na esquerda para o Fabinho, Emerson fez a defesa. Quem protege é Alex Oliveira. Contra 2, Alex faz bonita jogada, vai chegando o Bahia. Aí o Alex, cruzamento, a chance do gol, Robson. Acabou se atrapalhando o Robson. Tocou para o Jefferson. Vem cruzamento, buscou o Nonato, desviou o Erlon. Capixaba, ajeitou, bateu, passou à direita do gol de Zete. Chegando o Esporte agora com o Fabinho. O chute bateu na rede pelo lado de fora. De novo o Nonato. Boa bola para o Washington, uma chance de cara para o gol. Bateu para fora. Washington, na entrada da área, passou o Nonato, a chance, vai sair o gol. Gol! A bola passou, chegou bem para o Alex Oliveira, tocou para trás, aí o chute, passou! O Alex fechou também, o Fábio Costa. Vem cruzamento, tocou o Zete! Contra-ataque, pode encaixar agora o quarto gol. Chegou para o Alex, tocou de primeira, dominou o Fábio, bateu, passou! Pois é, a noite vai ser pequena. Aqui o Bahia vai chegando. A chance do gol, Alex, Zete!
Acabou, o Bahia é campeão do Nordeste em 2001. Tá aí, portanto, o Bahia campeão do Nordeste, e agora a gente vai também ver o final do jogo ali, como é que foi a entrega da taça, as entrevistas, né, desses personagens históricos do Bahia. E pra fechar, acho bem válido também trazer aqui pra vocês algo bem nostálgico, uma coisa que eu sempre fazia depois que eu voltava da Fonte Nova nos jogos do Bahia no domingo, que era assistir ao Cartão Verde. E o Cartão Verde cobriu essa final entre Bahia e Sport. A gente vai ver então a matéria do Cartão Verde e também os comentários depois. Eles trazem algumas análises aí do jogo e também da campanha do Bahia na Copa do Nordeste. A volta olímpica com a taça, passando de mão em mão, levou a torcida ao delírio. Nós merecemos, fizemos por onde e conquistamos um título justo. Tá todo mundo, como comemorar, vamos comemorar. A gente sabia que não ia encontrar facilidades. Graças a Deus conseguimos o nosso objetivo, que foi a conquista do título. Agora vamos comemorar. A gente precisava desse título para juntar aí, fazer uma festa bonita junto com a torcida. Graças a Deus a gente conseguiu de uma forma convincente. Felicidade minha muito grande e agradecer a colaboração de todos. Aqueles vocês que estão sempre comigo ali no Fazendão, contribuindo para o nosso trabalho, né? Isso aí é muito importante. Eu acho que foi a união de todos que fez essa vitória. Mas os números não mentem. O Campeonato do Nordeste teve bons índices, veja aí. 123 jogos, 350 gols marcados, uma excelente média de 2,845 por jogo. O melhor ataque, o do Bahia, 38 gols. O pior, o do Botafogo da Paraíba, 11 gols. A melhor defesa, o Sport, 14 gols. A pior, Botafogo da Paraíba e Ceará dividiram esse triste título, 33 gols tomados. A equipe que mais venceu, o Bahia, 13 vezes. A equipe que menos venceu, o Botafogo da Paraíba, nenhuma vez. A equipe que mais perdeu, também o Botafogo da Paraíba, 10 vezes. A equipe que menos perdeu, o Náutico, uma vez. Os resultados mais comuns, 2-1, 26 vezes. 1-0, 20 vezes. A maior goleada, o Sergipe aplicando 7-0 no Ceará. E agora, Marcelo Guimarães, com esses números, se fala que o Nordestão, ou como eu gosto de chamar, o Campeonato do Nordeste, foi o embrião para a criação. Tchau. Tá aí, se você também corria para casa para ligar na TV e ver o Cartão Verde para acompanhar os gols do Bahia que você talvez nem tinha visto direito na Fonte Nova, deixa aí no comentário. E esse foi mais um Nostalgia Tricolor, espero que vocês tenham gostado, um Nostalgia Tricolor aí histórico, né, com depoimentos de caras que fizeram parte da nossa história, que foram fundamentais para esse título e também foram fundamentais no ano seguinte, em 2002. E é muito legal poder realmente comentar aí. Agradecimento especial para Preto Casagrande, Nonato, Robigol e também, claro, para todos aqueles que fizeram parte desse time histórico do Bahia. Se você gostou, já sabe, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, manda para pelo menos um amigo que você tem aí que torce para o Bahia e também deixa aí nos comentários uma sugestão de tema para o próximo vídeo do Nostalgia Tricolor, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a vocês e até a próxima!